Por que você não consegue ser quem você gostaria de ser? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Você não é quem gostaria de ser porque você não faz o que precisa fazer para ser quem gostaria e não pensa o que precisa fazer para ser quem você é. Ficou confuso? Me acompanhe aqui que vai ficar um pouco mais claro. Na aula de hoje eu vou trazer mais um capítulo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do autor Joe Dispenza. É bem intrigante esse capítulo. Essa aula vai ser. Vocês vão é, construir junto comigo uma linha de raciocínio. Primeiro você pensa, depois você faz, depois você é. Quando você é aquilo que você faz porque pensou em fazer, você começa a pensar aquilo de que você é. Entendeu o que é um circuito? É um fluxo fechado? Você pensa, faz e se torna. Quando você se torna, você pensa, faz de novo e revalida. Esse é o fluxo. É por isso que quebrar o hábito de ser você mesmo, quebrar a forma como você já faz as coisas atualmente, é tão difícil. Para quebrar o ciclo da mudança, para você conseguir estabelecer novos padrões em sua vida, você vai precisar de um pouco mais do que simplesmente boa vontade ou fazer só uma dessas três etapas. Fechou? Bora trazer o quadro negro aqui para você. Capítulo Pensar, Fazer e Ser. O livro, já falei, esse aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Na introdução, o ponto que mais me chama a atenção, o maior hábito que você pode quebrar é o hábito de ser você mesmo. Por isso é tão difícil. Nós passamos já pela parte 1, a ciência de você, um pouco de autoconhecimento. Tem aula sobre todos esses capítulos aqui, é só você procurar aí no meu canal. Tem aula sobre o você quântico, superando o ambiente, superando o corpo, superando o tempo e a sobrevivência versus criação. Todas as aulas que tem aí no meu canal, é só você procurar. E o capítulo 6 é a parte de hoje, a parte dos três cérebros, é o pensar para fazer e fazer para se tornar, e se tornar para pensar. Agora ficou legal a explicação, hein? Pensar para fazer, fazer para ser e ser para pensar. Aí você fecha o fluxo, beleza? E agora nós estamos na parte 2, o cérebro e a meditação. Fechou? Então bora lá. Os três cérebros, pensar, fazer e ser. Conceitos do livro. Vou recapitular rapidinho porque eu acho que vai empilhando conhecimentos. Que tudo isso aqui é coisas que vocês vão ver que eu coloco lá na parte prática para você implementar isso no seu dia a dia, que é a parte mais importante de toda aula que você assiste. Ensaios mentais, eles criam realidades possíveis. Então, algo que eu fiz recentemente com meu filho. Você acorda de manhã, como que você quer o final do dia? O final do dia são várias fotos possíveis, são várias realidades possíveis. Vai se materializar aquela em que você se vê e conseguir gerar sentimentos sobre aquela foto. E aí entra para o segundo tópico. Sentimentos memorizados inconscientemente colocam mente e corpo em oposição. Aí nada muda. A história lá do livro do segredo. Se você pensa positivo, mas não sente positivo, você internamente você não acredita que aquilo vá genuinamente se tornar realidade, obviamente você vai pensar, mas não vai fazer coisas para aquilo ser real, entendeu? Que eu acho que é onde vai amarrar a aula de hoje. E aí algo que eu estou tirando desse livro e algo que eu vou traduzir aí em conhecimento para você, essa predisposição quântica, que é você criar emoção através dos seus pensamentos e ser grato. Quando eu coloquei isso lá naquela aula do Você Quântico, a gratidão ainda não tinha aparecido no livro, ela veio aparecer mais para frente. Mas o quanto é importante e poderoso quando você cria uma realidade possível, abastece ela com o seu sentimento e é grato por aquele sentimento de gratidão sobre como seria gratificante quando aquela realidade possível que você imaginou na sua vida acontecesse. E aí você vai repetir o processo até o seu cérebro fazer associação. Cara, extremamente poderoso os conceitos que esse livro me trouxe até agora sobre física quântica. Beleza, vamos para o capítulo. Mudança, ou seja, você mudar o jeito de fazer, acarreta novas formas de pensar, fazer e ser. E aí vou trazendo os exemplos do livro para a aula de hoje.
e aí nós vamos discutindo cada um deles. Ele traz alguns exemplos para mostrar como o cérebro funciona. E aí são validações de conceito. O autor traz um conceito no livro. Eu olho para a minha vida e tento avaliar se o que ele está falando faz sentido ou não. Na minha vida é assim que funciona? E os conceitos desse livro são extremamente práticos, são extremamente reais dentro daquilo que eu vivo. Então, acredito que você também vá se conectar com esses assuntos. O exemplo mais elementar que ele traz é como a gente aprende a dirigir. De início, você tem que pensar em cada ação que executava e em todas as regras de trânsito. Com o tempo, você fica proficiente. Então, o que ele está querendo falar? Primeiro, você pensou. Eu tenho que engatar primeiro, tenho que pisar na embreagem, engatar primeiro e soltando aos poucos, o pé da embreagem, acelerando o acelerador. Então, você pensou e fez. Você pensou e fez. Esse processo de repetição, por isso, aquele último tópico do recapitular, você vai fazendo até se tornar. Então, a linha de raciocínio para a maioria das coisas, ou para quase tudo que você aprendeu na sua vida, a linha de raciocínio é essa. Você pensa, faz e se torna. A chave da criação quântica. A mudança começa toda com o pensar. Podemos formar imediatamente novas conexões e circuitos neurológicos que refletem novos pensamentos. Uma parte interessante que o livro me chamou a atenção aqui. Ele explica toda essa alteração, como que o processo de mudança acontece no universo quântico. Qual uma das coisas que o livro traz, e se você for buscando na sua vida pontos de inflexão, esses pontos de mudança na nossa vida, quando você começa a pensar que você quer uma coisa de uma forma diferente na sua vida, mesmo que não se materialize imediatamente, você começou a criar novas conexões, novos circuitos neurológicos em relação a isso. Ou seja, você começa a vibrar uma outra frequência. Isso para mim parece fazer muito sentido. Para gerar um novo nível mental, é preciso aprender a desaprender e aprender novamente. É o grande convite que eu tenho feito para você nessas aulas sobre esse livro do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Para aprender uma coisa nova, ou seja, para aprender um conceito novo, e aqui ele trouxe para o nível mental, se você quer melhorar o seu nível, você vai ter que aprender a desaprender algumas coisas que você já enraizou e muitas se tornaram automáticas na sua vida. Você vai precisar desaprender algumas coisas ou desafiar alguns conceitos, que ele está chamando de desaprender. Nada mais é do que duvidar e questionar dos conceitos que você tem enraizados, para abrir margem para você poder pensar novas coisas de novos jeitos, pensando de novos jeitos, fazer de novos jeitos, para ser de novos jeitos. Ao criar um novo hábito de sermos nós mesmos, estamos essencialmente assumindo o controle consciente do que se tornou um processo inconsciente de ser. 99% do tempo da sua vida atual, você não está conscientemente pensando o que vai acontecer, quem você vai se tornar, como esse ciclo, pensar, fazer e ser, não está sendo feito de forma consciente, está sendo feito de forma inconsciente. Ou seja, qual é o convite aqui? Para quebrar o hábito de ser você mesmo, você tem que trazer para da luz da sua consciência um processo que já acontece inconscientemente. Em vez da mente trabalhar rumo a um objetivo, então vamos pensar que o objetivo é não ser uma pessoa furiosa. Em vez de a mente trabalhar rumo a um objetivo, não serei uma pessoa furiosa, e o corpo rumo a outro, aqui é aquela parte que eu já expliquei na outra aula. Você pensa uma coisa, mas no automático você vai fazer da forma como você sempre fez. Você tem o exemplo do trânsito. Você quer mudar a sua forma de reagir no trânsito. Você vai estar consciente que quer mudar. Mas no primeiro momento, já não é na primeira ação que você vai conseguir responder de forma diferente. Bem provavelmente, no primeiro momento, você vai continuar reagindo da mesma forma. Sua mente vai pensar uma coisa, eu não vou ser uma pessoa furiosa, não vou reagir mal no trânsito. E o corpo vai tentar ir para o outro lado, porque é mais cômodo, ele vai economizar energia. Vamos continuar furiosos e permanecer banhados nas substâncias químicas familiares. Queremos unificar a intenção da mente com as respostas do corpo. Para fazer isso, nós devemos criar um novo método de pensar, fazer e ser. O conhecimento, ele é o precursor da experiência.
Seu neocórtex, aí que ele está trazendo para a parte mais técnica, vamos dizer assim. O conhecimento é o precursor da experiência. Seu neocórtex é responsável por processar ideias que você ainda não experimentou, que existem como um potencial para você adotar num momento futuro. Então, aqui eu reforço esse convite. Você conseguir ter ciência do processo, que você quer reagir de uma forma diferente. Olha, toda vez que acontece um aborrecimento no trânsito, eu buzino. Eu não quero buzinar. Isso não vai mudar a sua próxima reação, mas vai criar um universo possível, uma realidade possível, para em algum momento futuro você adotar esse novo comportamento. E isso aqui muda tudo. Você criar a possibilidade de, num futuro, reagir de uma forma diferente, ou seja, você materializar aquilo que você pensou, cria a primeira pré-condição básica para você conseguir mudar o resultado dessa equação. À medida que você cogita novos pensamentos, você começa a pensar em modificar seu comportamento de modo que possa fazer algo diferente quando a oportunidade chegar, para obter um novo resultado. Quando você altera suas ações rotineiras e comportamentos típicos, algo diferente do normal deve acontecer, o que produzirá um novo evento para você experimentar. Aí aqui eu trago sempre observações, vocês sabem que é observação minha. Uma nova resposta experimentada gera novas emoções. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Você criou uma realidade possível. Você criou uma predisposição quântica para, num futuro, você materializar aquela experiência. Quando você realmente materializa aquela possibilidade, você experimentou aquilo, você pensou em reagir diferente, e dessa vez você conseguiu reagir diferente, você vai perceber que isso gera novas emoções. Não estou falando que nem boa nem ruim. Gera novas emoções. É o mesmo conceito se aplica para quem tem dificuldade para falar em público, que é um dos temas que eu tenho abordado muito aqui no canal. Se tem dificuldade para falar em público, você vai ter que começar a criar realidades possíveis diferentes das que você já viveu. Quando você criar essa possibilidade de se materializar em algum momento futuro, você vai viver uma nova emoção. Essa nova emoção cria uma nova forma de pensar, realimenta uma nova forma de pensar, que realimenta uma nova forma de fazer e que vai determinando quem você é. Então é pensar, fazer e ser. Para te ajudar nesse assunto, você tem dificuldade para se comunicar em público, que é como eu gosto de chamar, onde eu aplico tantos esses conceitos de PNL, física quântica, para te ajudar a desenvolver. Eu tenho um treinamento básico de comunicação em público, que é para te mostrar os princípios, os fundamentos da forma como eu trabalho, como eu desenvolvo. Então é um treinamento rápido, um treinamento de 7 aulas, para você fazer em 7 dias, uma aula por dia, custo barato, com um e-book de auxílio de rota para você. Se tiver interesse, o assunto fizer sentido para você, clica no link do vídeo aqui, você consegue ter mais informações sobre o meu treinamento. Beleza? Novos eventos geram novas emoções. Você pode ver então como somos marcados emocionalmente por experiências extremamente carregadas. Todas as pessoas casadas conseguem contar onde estavam e o que faziam durante o pedido de casamento. Situações que são emocionalmente poderosas, elas geralmente nos gravam. E aí foi aquele convite que eu fiz para você. Por exemplo, esse exemplo do casamento que ele trouxe aqui, para mim faz todo sentido. Eu lembro exatamente do dia que eu pedi a minha esposa em casamento, como foi, no aniversário de um amigo, nós criamos um combinado para eu surpreender ela lá. Lembro desse dia, lembro da emoção, lembro do nervosismo, ou seja, quando você cria cenários possíveis, realidades possíveis, ele está te pedindo para criar emoções relacionadas a essas realidades possíveis nesse nível. Então não é uma coisa simples e fácil de fazer, requer muito treinamento. Se o conhecimento é para a mente e a experiência é para o corpo, que é o sentimento, quando você aplica o conhecimento e cria uma nova experiência, ensina ao corpo o que a mente aprendeu intelectualmente. Ou seja, quando você tem um conhecimento, você aprendeu no cérebro. Quando você coloca na prática, você ensinou a emoção para o corpo. E olha que legal, conhecimento sem experiência é meramente filosofia. Experiências sem conhecimento é ignorância. Deve haver uma progressão. Você precisa obter conhecimento e vivenciá-lo, adotá-lo emocionalmente, porque é o convite que ele está querendo fazer.
Nem tudo você precisa. É possível você imaginar realidades possíveis e antecipar as emoções para que, de uma forma quântica, dessa predisposição quântica, você caminhar em direção a materializar aquilo que você está idealizando. Do pensar e fazer para o ser. O cerebelo armazena pensamentos, atitudes e comportamentos habituais, ou seja, com a repetição, aquilo vai se tornando o seu ser, ou seja, o seu padrão mental depois de quebrado aquela forma como você fez várias e várias e várias vezes, agora você é um novo você. Então você quebrou o hábito de ser você mesmo, você vai repetir até ser armazenado como um comportamento habitual. Quando as novas redes neurais começam a disparar em uníssono, ou seja, sempre na mesma direção, seu cérebro criou uma imagem, uma visão, um modelo ou um holograma, uma imagem multidimensional representando o eu ideal que você está focado em ser. Ou seja, essa idealização futura, essa realidade possível, essa predisposição quântica, você vai fazer isso no mundo das ideias. Ele traz o exemplo do jantar com a sogra, onde é sempre uma experiência desagradável para ele. E aí ele vai ensaiando que ele quer mudar a forma como ele reage aos comentários, ao jeito da sogra, sempre nos jantares. E aí, em vez de reagir automaticamente quando os comportamentos típicos dela se manifestam, você permanece consciente, ou seja, você permanece no controle. Olha, dessa vez quando acontecer isso, eu não quero sentir esses sentimentos. Eu vou vincular aqui novos sentimentos. Eu vou reagir de uma forma diferente. Então, você pensou diferente antes do momento acontecer, quando a oportunidade chegar, que é o que ele já trouxe aqui, você permanece consciente, ou seja, no controle da sua vida, lembra o que aprendeu e decide testar. E aqui, para mim, está muito claro. Quando você decide testar, você já imaginou no futuro, você está namorando aquela possibilidade de reagir de forma diferente. Aqui você começa a mudar o jogo. Aqui é a chave da mudança. Você constrói na mente a possibilidade de fazer diferente e em algum momento você materializa aquela possibilidade. Quando você materializa aquela nova realidade, você vai ter um resultado diferente, que vai te trazer uma emoção diferente. Aí você vai decidir qual das emoções que você quer, se era aquela anterior ou se é essa nova, se deu certo, se foi para a direção que você queria. Você modifica o comportamento, freia as reações emocionais habituais, ou seja, que vive no automático, você não tem controle, criando uma nova experiência com a sogra, ou seja, isso vale para tudo na sua vida. O seu cônjuge, o filho, o amigo do trabalho, o gerente, todo mundo. Agora você foi do pensar para o fazer. Seus comportamentos correspondem às suas intenções conscientes, ações e pensamentos, corpo e mente trabalhando junto. É aqui que ele fala que você começa a ter controle, ou seja, você quebrou o hábito de ser aquele velho você que você não tinha intencionalidade, ou seja, você não estava presente para aquilo que você está fazendo, para um novo você. Definição de domínio. Gostei dessa definição aqui, que é quando você está no controle. É quando o nosso estado químico interno é maior do que qualquer coisa em nosso mundo externo. Ninguém, nada, em nenhuma experiência, a qualquer hora ou qualquer lugar, deve interromper a sua coerência química interna. Você consegue pensar, agir e sentir diferentemente sempre que quer. Ou seja, você começa a dominar os contextos. Você consegue dominar a forma como você reage a qualquer situação. Se você consegue dominar o sofrimento, consegue dominar a alegria com a mesma facilidade. Ser indica que é fácil, natural, habitual, rotineiro e inconsciente. Aí você precisa trabalhar as suas emoções autolimitantes, ou seja, quando você sai do pensar para o fazer e do fazer para o ser, você começou a se tornar quem você quer ser. Quando você chega nesse nível, você já é aquela pessoa, fica fácil, é natural, é quem eu sou a pessoa que fala em público, pensando para quem tem dificuldade em se comunicar. Quando seu cérebro e o corpo estão trabalhando juntos, você está biologicamente, quimicamente e geneticamente modificado. Sabedoria é conhecimento acumulado, obtido por experiência repetitiva. Aquilo que eu falei, você consegue, você cria esse novo você faz, você é. Você sendo, você pensa. E assim sucessivamente, fecha o fluxo. Evoluindo seu ser, de um ensaio mental, um pensamento, para um ensaio físico, que é o fazer, para esse eu neurológico, ou seja, você mudou quem você é. Seus pensamentos geraram novos sentimentos e esses novos sentimentos geram um novo eu memorizado. Você vai ter uma nova foto sobre quem você é.
Quando experimenta a nova mente, seu cérebro cria uma espécie de imagem holográfica que fornece um modelo a ser seguido na criação da sua realidade futura. Você está... um hábito, que é uma observação minha, é um hábito criado um hábito é criado dessa forma. Então, por exemplo, você não tem o hábito de fazer atividade física. Você cria um modelo mental, você executa, e quando você executa, você começa a pensar que aquele lá agora é você. Ou seja, suas mudanças de hábito também passam por esse processo. Primeiro você pensa, depois você faz, depois você é. Quando você começa a pensar de como você se tornou, começa a fazer, quem você se tornou, onde valida quem você é agora, o seu novo eu. Um hábito ele é instalado dessa forma, você só precisa repetir isso. Você não pode pensar de um jeito, sentir de outro e esperar que qualquer coisa na sua vida mude. Nunca vai mudar dessa forma. A combinação de seus pensamentos e sentimentos é seu estado de ser. Mude seu estado de ser, você vai mudar a sua realidade, que é a mesma coisa da instalação de hábito. Se você consegue enviar para o campo quântico um sinal coerente em pensamento e sentimento, que é seu estado de ser, independente do mundo externo, então algo diferente acontecerá na sua vida. Ou seja, você precisa conciliar isso. Você foi treinado no modelo newtoniano, de causa e efeito. O modelo quântico inverte essa lógica. Por isso que para mim parece fazer fazer muito sentido. O modelo quântico da realidade você vai criar uma foto quântica até criar uma realidade quântica que te gere sentimentos reais e seja grato, que é aquilo que eu falei com o livro depois, quando eu li a explicação, eu falei, cara, que legal. Você vai criar essa foto quântica, mas depois dessa foto quântica, você vai criar uma realidade quântica, ou seja, você está vivendo aquilo no agora, no seu presente. Se você é capaz de viver, você é capaz de sentir. E se você lembrar dos sentimentos que você sentiu sempre que você realizou algo que você queria muito, você fica muito agradecido, você fica muito leve, nós já falamos das energias. E aí, para fechar, as emoções elevadas de gratidão, amor, têm uma frequência mais alta de energia, que ajudará você a migrar de um estado de ser em que pode sentir como se os eventos desejados já tivessem realmente acontecido. Ou seja, se você é isso que a física quântica prega e ensina. E vou dizer por mim, porque eu tenho testado e tenho ensinado aos meus, experimentar. Não tem nada a perder. Tenta fazer. Tenta criar essa foto quântica, depois tenta criar essa realidade quântica. Se leva para dentro da foto e pensa como é que você vai se sentir, quais emoções você vai ter, e vivendo aquelas emoções, pensar, cara, será que eu vou ficar feliz? Será que eu vou ser grato quando essas coisas se materializarem? E aí, aprender a alimentar as suas criações quânticas com sentimento, que é isso que a gente falou na aula de hoje, é o que muda o jogo, é o que muda hábito, é o que muda resultado. Beleza? Galera, aquele esqueminha que eu gosto de fazer sempre, colocar para vocês na tela aqui, para vocês acompanharem junto comigo. Colocando os conceitos do livro na prática, como é que você pode fazer isso? Se você entendeu o processo, e eu te convido a experimentar, mesmo que não tenha entendido, você vai pensar a respeito de alguma coisa, ou seja, que você quer mudar a forma como você reage no trânsito, a forma como você trata uma pessoa. Então você vai fazer um ensaio mental consciente. Olha, a situação está assim, eu quero que a situação se torne essa. Ou seja, você vai fazer o pensar. O cérebro usa o conhecimento para ativar novos circuitos neurais. Quando você faz isso, você vai criar uma nova mente, uma mente paralela. Imagina o seguinte, olha, eu reajo com essa pessoa dessa forma, ou seja, o meu cérebro atual reage assim. Quando eu crio uma nova possibilidade, uma nova realidade possível, é como se tivesse uma nova mente, certo? Que vai reagir de uma forma diferente. Você vai pensar e vai fazer, ou seja, você vai criar a emoção através da experiência, ou seja, como é que eu vou me sentir quando isso realmente acontecer? Quando você pegar essas emoções, vai ser grato, e aí corpo e mente, trabalhando juntos, vão criar o seu novo ser. Repetir o processo para que se torne subconsciente, como no carro. Ou seja, você vai pensar até chegar o momento, e quando chegar uma oportunidade, você vai fazer. Quando você fizer, lembrando que no pensamento você também tem que se levar para uma realidade potencial, onde você fez, quais emoções sentir. Quando isso acontecer, você se torna, quando você se tornar, você vai repetir até virar um processo subconsciente. Pensar no cérebro, fazer no corpo e ser no subconsciente.
O primeiro passo, então, é o exercício que eu te convido para fazer na aula de hoje. Não dói, você não precisa contar para ninguém, não precisa fazer nada demais. Cara, começa a criar fotos quânticas de uma realidade que você quer, de algo que você quer mudar. Criar foto quântica. Criar uma foto quântica. Cara, pensar numa realidade possível. Cara, como seria a sua vida ideal? A sua vida ideal, como é que é? O seu trabalho ideal, como é que é? Cara, cria isso no universo aqui, ó. Deixa o holograma aqui, ó. Não vai doer, não. Experimenta e me conta aqui nos comentários como foi a experiência. Se tiver dúvida, coloca aí, eu vou tentar te ajudar, beleza? Até a próxima aula. Valeu!